Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Agenor. Boa tarde para você que está em casa. Estamos chegando com mais um Fat News. E o programa de hoje vai falar sobre um assunto muito polêmico, o preconceito. A bandeira LGBT tem sido levantada, mas será que os homoafetivos ainda sofrem os danos do preconceito? O preconceito racial não ficou no passado. Ele ainda é realidade no Brasil e no mundo. O portador do vírus HIV fala sobre sua experiência de vida. Tatuados e tatuadores ainda são vistos com maus olhos? Um advogado estará no estúdio falando sobre a lei que protege quem sofre algum tipo de preconceito. Tudo isso você confere agora no Fat News. LGBT. Essa sigla tem sido uma das mais comentadas no momento. Homoafetivos têm sido alvos de debates políticos e sociais. É por isso que nós fomos conversar com a blogueira e transexual Alana Adriele, que nos contou um pouco sobre os preconceitos que ela tem sofrido. Alana Adriele descobriu a transexualidade aos 13 anos, período em que disse ter sofrido a maior parte do preconceito. E disse que o apoio da sua mãe foi fundamental para a sua vida. Na escola mesmo era terrível, pirraça de colegas. Se eu ia brincar com as meninas, alguns pais pensavam que eu tinha interesse nas filhas, em estar namorando. Os meninos, alguns rejeitavam, tinha aquele start, não brinca com a Alana, porque a Alana é gay, a Alana é viado. Então, era muito complicado. Conhecida como homofobia, a discriminação de pessoas que optam por se relacionar com indivíduos do mesmo sexo ainda é grande na sociedade. Hoje tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que garantem o mesmo direito a homossexuais e heterossexuais e que tornam crime atos homofóbicos. Ninguém mexe com ninguém a partir do momento que o seu direito termina onde o meu começa. Então, cada um vive a sua vida. Se você não gosta, deixe isso claro, explícito, mas sem violência. Jéssica, você sabia que ainda tem muita gente que sofre no dia a dia com preconceito racial? Infelizmente, Agenor. Por isso nós fomos conhecer a história de uma jovem que foi rejeitada pela família do namorado porque era negra. Vamos conferir. Jogadores sendo chamados de macacos, negros confundidos com marginais e diversos outros episódios que mostram a ignorância de um povo racista. Renata conta que por causa da cor da pele, a família do seu ex-namorado não a aceitou. Eu tinha um namorado, a gente teve uma relação de 9 meses mais ou menos. A família dele era muito preconceituosa. Sempre quando tinha festas, alguma coisa na casa dele, ele nunca me convidava. Teve uma vez que ele me convidou, tanto eu insisti. Aí ele me levou, chegando lá, todos me olhavam de maneira estranha, parecendo que eu estava suja, alguma coisa assim, sabe? Me senti enojada pela maneira deles me tratarem. A partir disso, nós conversamos e chegamos à conclusão que eu não ia suportar uma situação dessa. Em alguns estados, a expectativa de vida de um brasileiro negro é menos da metade de um branco. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no ranking se destaca 3 estados. Em primeiro lugar, Alagoas, em segundo lugar, Espírito Santo e terceiro lugar, Paraíba. A gente conversa agora com o Dr. Carlos Eduardo. Ele é vice-presidente da OAB, subseção Feira de Santana, e vai falar para a gente um pouco mais sobre as leis que protegem as pessoas que sofrem algum tipo de preconceito. Doutor, um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, uma satisfação muito grande participar do programa. Quais as leis que protegem o indivíduo que sofre algum tipo de preconceito? Bom, em primeiro plano, a gente precisa considerar que o direito à igualdade ele é consagrado na Constituição Federal, a nossa lei maior, que protege todos os indivíduos contra toda e qualquer forma de discriminação, independente da natureza da discriminação. Qual a punição, principalmente em relação ao preconceito racial? Existem diversas formas de punição para as diversas espécies de crimes que podem ser cometidos em decorrência de uma discriminação racial. Isso vai variar de acordo com o tipo de conduta praticada. A questão da homofobia ainda não está criminalizada. Exatamente, é uma questão que há a tramitação no âmbito do Congresso Nacional de um projeto de lei que busca a criminalização da homofobia, mas nos mandamentos constitucionais, a Constituição ela é clara em dizer que a lei ela punirá todas as formas de discriminação. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta trazendo mais matérias aqui no programa Fat News.
Estamos de volta com o FAT News e hoje estamos falando sobre preconceito. Apesar de inúmeras campanhas educativas, muitos tabus cercam os portadores do vírus HIV. Pois é, e o medo de contrair a doença faz com que pessoas tomem medidas desnecessárias, muitas vezes ofensivas ao soro positivo. Os portadores do vírus HIV convivem com uma triste realidade: o preconceito e discriminação, que são as maiores barreiras no combate contra a doença. A intolerância contra os soros positivos está diretamente ligada ao medo e à falta de conhecimento das formas de infecção. A transmissão vertical, que é de mãe para filho, certo? Existe também algumas possibilidades, como objetos pérfuro-cortantes, né? O contato, o compartilhamento de seringas, de agulhas. Todo mundo que pratica o sexo sem o preservativo tem um comportamento de risco. Anderson sempre foi um jovem cauteloso e prevenido. Em uma relação sexual sem o uso do preservativo, pegou o vírus da AIDS. Fiquei chocado, porque meus pais souberam um dia antes de mim. Só que no outro dia, eu estava internado, um doutor que eu nem conhecia, que não estava me acompanhando, entrou na sala já com prontuário e começou a conversar comigo. Aí ele falou, você já começou o tratamento? Aí eu nem sabia do que ele estava falando. Mas você já sabia que tinha o vírus HIV há muito tempo? Aí eu gelei. O preconceito inibe a busca pelo tratamento, muitas vezes porque as pessoas infectadas têm medo de se expor. E mesmo com a divulgação e informações, o preconceito ainda está presente. As pessoas me tratavam como um bicho, viravam a cara para mim. Eu passava e eu ouvia coisas terríveis ao meu respeito. Até, não encosta, eu não poderia nem gostar de ninguém, conhecer novas pessoas, porque não me tratavam realmente como um monstro. Me excluíram, na verdade, da sociedade. Para penalizar esse tipo de intolerância, no dia 2 de junho deste ano, entrou em vigor a Lei 12.984, que penaliza o ato de discriminar o doente da AIDS. E a pena para esse tipo de crime pode chegar a 4 anos de reclusão. A pessoa com AIDS pode e deve viver normalmente, sem abandonar a sua vida afetiva e social. Cada um tem que fazer a sua parte. Acordar de manhã cedo e falar, eu vou fazer o diferencial, ao invés de julgar, estender a mão. Eu creio que assim a gente vai caminhando para se tornar um mundo melhor de se viver. E aí, Agenor, você nunca pensou em fazer uma tatuagem? Não, Jéssica, nunca pensei. Em pleno século XXI, tatuadores e tatuados ainda são muito estereotipados. E foi pensando nisso que a repórter Camila Novaes foi conversar com a galera que gosta tanto da tatuagem como também do piercing. Vamos conferir. Antigamente, a tatuagem era usada em prisioneiros e pecadores. Daí veio o preconceito e desvalorização das pessoas que a possuíam. Após ser vista no corpo de diversos famosos, a tatuagem se tornou uma forma de expressão artística, onde os principais consumidores são os jovens. Herbert é um desses jovens. Com algumas tatuagens e 14 piercings, conta que sofreu preconceito com a não aceitação inicial do pai. Quando eu tinha 16 anos, coloquei meu primeiro piercing visível, o do lábio, e meu pai discordou totalmente dessa ideia. Ele se assustou bastante e disse que não queria de jeito nenhum colocar essas coisas de piercing. Discorda totalmente. Algumas empresas ainda resistem em contratar profissionais porque possuem piercings ou tatuagens. O Cláudio Moreira dá dicas para os jovens que têm dúvidas sobre o assunto. Áreas de financeiras, engenharia, a saúde, né? Há ressalvas. Agora, outras funções como a área de TI, na área de publicidade, há uma certa aceitação maior nesse sentido. Para o jovem eu digo o seguinte: pense muito antes de fazer essa tatuagem, veja o local onde você vai fazer, o que ela representa para você. O fisioterapeuta Arthur Vitória disse não sofrer com problema. Eu sou fisioterapeuta, nunca tive restrição nenhuma. E olha que lá no centro cirúrgico a gente não trabalha de jaleco, é roupa privativa, onde o braço fica exposto. Eles ficam surpresos, mas preconceito, de fato, nunca senti. Uma pesquisa realizada pela revista Super Interessante no Brasil constatou que dos 80 mil participantes que possuem tatuagem, 59,9% são mulheres, 91,2% diz não se arrepender e 69% diz que a arte é coisa de família. Com 15 prêmios como tatuador, Rodrigo Koala possui mais de 40 tatuagens. Minha primeira tatuagem já faz 17 anos, então
antigamente as pessoas não viam a tatuagem como vem hoje. Sempre gostei de desenho, de arte em geral, né? E sempre gostei de tatuagem. Chegou uma hora que foi, por ter tantas tatuagens, andar sempre em estúdios, acabou que foi natural. Aconteceu que quando eu fui ver, eu já estava tatuando. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Você confere esse e outros programas lá no YouTube ou na nossa fanpage no Facebook, FAT News Oficial. Mande também uma sugestão de pauta para o nosso e-mail, o falecom@fatnews.tv. A gente se vê na semana que vem. Tchau, galera. Até lá.